Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, primeiramente, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, não sei que hora vocês vão assistir isso, ok? Eu tinha comentado, então, para vocês que eu ia colocar um material para vocês assistirem, um vídeo tutorial, beleza? Só que, a princípio, eu resolvi fazer o meu próprio material, né? A ideia de eu fazer o próprio material é porque é, o material que eu encontrei na internet, nenhum era idêntico ao projeto que o professor Daniel criou, beleza? Então, alguns tinham uma pequena divergência. Não é nada demais, mas eu achei que poderia causar alguma confusão. Então, eu resolvi fazer o meu próprio material seguindo mais ou menos a ideia do professor Daniel. Antes de começar, eu vou tentar fazer alguns comentários aqui. Então, eu não sou especialista em gravar vídeo, né? Eu estou testando, então, no final de semana eu fiquei tentando aprender como é que usava o OBS, instalei, etc. Eu estou usando coisas que não são profissionais, né? Então, a câmera é a minha webcam. Eu tentei fazer uma adaptação aqui com o próprio ferramenta e plugins, etc., para ficar com uma qualidade um pouco maior. O microfone também é um fone de ouvido de R$ 15 aqui, então é super barato também, não é nada demais. Tudo que estão vendo que é a IA, né? Então, a IA está tentando melhorar um pouco o meu microfone e tudo mais, né? Enfim, então, outra coisa que eu vou comentar com vocês aqui, eu estou usando uma iluminação, que é o meu celular, né? Vocês vão perceber aqui, ó, como é que fica. Olha a diferença, ok? E eu tô olhando para o lado porque eu coloquei algumas anotações do lado, tá bom? Então aqui do lado eu tenho um outro monitor aqui em casa e eu consigo olhar para o outro lado. Então quando eu não estiver olhando para vocês, porque realmente é muito estranho, porque aqui do lado aparece minha cara, né? E eu consigo olhar para minha cara e falar, eu tô conversando comigo, pelo menos. Só que olhando para cá, eu tô olhando para uma webcam, então fica muito estranho, né? Agora eu sei como os YouTubers se sentem aqui. Beleza? Bom, mas vamos lá então. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês, rapidamente, é que a minha ideia aqui é propor então uma aplicação completa, beleza? Desde o início até o fim. Tipo, a ideia é tentar a gente discutir o que é uma aplicação web e tal, fazer alguns exemplos e mostrar para vocês assim o porquê que algumas decisões foram tomadas naquele projeto lá do professor Daniel. Depois que isso acontecer, eu gostaria de apresentar a aplicação que nós vamos desenvolver, tá bom? Então, a princípio, eu vou falar sobre um pouco do servidor web, fazer um pequeno exemplo, etc. Depois criar uma aplicação web PHP e tudo mais, e depois vou mostrar aqui o meu banco de dados. Para a gente poder fazer esse projeto aqui, levaria mais ou menos, eu acredito que em torno, explicando didaticamente, eu pegando, explicando para vocês com cuidado e tudo mais, eu acho que levaria pelo menos mais de 3 horas, facilmente. Eu não tenho noção, nunca gravei um vídeo desse, assim, tal, nesse aspecto, mas levaria algumas horas. Então, eu vou fazendo aqui, né? E se passar de 1 hora, então eu paro o que a gente está fazendo e aí continuo num outro vídeo, tudo bem? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, né? Que é a maneira que eu acho que vai ser mais fácil para disponibilizar. E no YouTube dá para colocar a descrição de cada coisa, o capítulo, o item, né? Então, assim que eu tiver tempo, eu vou ter que aprender como é que faz isso, né? Mas eu vou ver lá certinho como é que faz para colocar os capítulos lá no YouTube, etc. Se eu comentar algum link, alguma coisa que eu coloco lá também, lá no link do YouTube, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que eu vou fazer uma aplicação para web, tá? Deixa eu puxar aqui uma nova guiazinha aqui. Vamos lá, vou puxar aqui uma guia aqui agora sim. Então, beleza. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, deixa eu esconder meus favoritos aqui. Favorito... Ahn, aqui, favoritos e exibir guia de favorito. Como é que eu escondo? Favorito... Ocultar barra de favoritos. Bom, simplesmente não sei como fazer isso, tá bom. Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, né, é eu tentar. Ó, tá até procurando aqui uma figura, assessor web para eu poder encontrar uma figurinha que depois eu vou mostrar para vocês, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como uma página web, né? Tipo, por exemplo, aqui, ifpr.edu.foz do Iguaçu, né? Beleza, entrei nesse site aqui. A primeira coisa que todo mundo sabe, né, uma noção, acho que é intuitiva, é que esse site aqui, ele não está no nosso computador, né? Ele está em algum lugar aí do mundo, digamos assim, né? Ele pode tanto estar no Brasil, quanto pode estar, por exemplo, num servidor em outro país, sem problema nenhum. Então, como é que a gente consegue acessar esse cara? A verdade é que quando a gente diz que um site está hospedado, né, em algum lugar, ele está hospedado em uma máquina, um computador, e esse computador está preparado para receber, então, uma solicitação. Como é que é essa solicitação? É isso aqui, né? Ó. Ô louco, o que é isso? Que doideira. Perdeu totalmente a qualidade aqui meu zoom, né? Então vai ter que ser sem zoom mesmo. Ó. Então aqui nesse endereço, se a gente olhar, ó,
ifpr.edu.br é um endereço que eu vou acessar esse site. Na verdade, esse endereço a gente sabe, né, que um apelido, digamos assim. O termo correto é DNS, né, mas é um apelido para um IP. Então, na verdade, existe um IP que vai nesse site. Como é difícil decorar o IP, o número, e esse IP, inclusive, pode mudar, é mais fácil decorar um nome, então as pessoas normalmente acessam o site pelo nome, né? Mas, enfim, até se eu quisesse, né, eu posso procurar aqui, se eu não me engano, é assim, ó, who is, né, esse site aqui, e eu coloco aqui um endereço, e ele me dá aqui, inclusive, algumas informações, por exemplo, né, se eu baixar aqui, vamos ver, IFPR não sei o quê, se eu procurar isso aqui, vamos ver alguma informação. Não tem muita informação aqui do site do IFPR, né? A não ser que eu faça o seguinte, né? Que eu coloque assim. IFPR, tirar esse Foz do Iguaçu aqui, deixar só assim, né? Vamos ver se vai melhorar. Vai mudar alguma coisa. Ele tá falando que esse endereço não existe, né? Esquisitão pra caramba. Vamos ver se eu tirar a barra. Tudo bem, né? Enfim, esse site particularmente não funcionou. Mas existem alguns outros sites aí que vão funcionar, sem problema nenhum. De qualquer forma, o que a gente sabe? O servidor, então, é um computador igual o nosso, né? Igual o notebook, o computador do IF e tal, que está preparado para receber, para que a gente possa colocar um site lá dentro e receber essa solicitação, tipo alguém digitar. Então a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, deixa eu anotar aqui, ó, vou até mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma ferramenta aqui chamada Obsidian, né, que é a ferramenta que eu uso para anotar minhas coisas. Eu vou colocar aqui no nosso documento, depois eu compartilho isso com vocês também. Vou chamar aqui de anotações, né? Beleza. E aí a primeira coisa que eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui no formato de bolinhas. Então a primeira coisa que eu sei é que um servidor, né? Um servidor é um computador, computador como qualquer outro. Beleza. Ok. Então o servidor na verdade nada mais é do que um computador qualquer espalhado pela internet. Inclusive, a tua máquina poderia ser uma máquina servidora. É claro que esse computador, normalmente, ele é mais robusto, né? Do que o computador caseiro, né? Digamos assim, um computador doméstico, um computador residencial, né? Por que ele deve ser mais robusto? Porque um computador doméstico, normalmente, ele vai ser acessado robusto, escrevi robusto, né? Ele vai ser acessado por você mesmo, por uma pessoa. Então, quando a gente está testando nossa aplicação e tal, a gente testa uma pessoa só. Mas o servidor, vamos supor que eu faça um site de sucesso, pode ser que milhares de pessoas estejam acessando. Então, é claro que eu vou ter que ter mais memória, mais capacidade de processamento, né? Um processador mais forte, e etc, etc. Então, normalmente é o computador mais robusto. E a outra característica do servidor é que ele tem que ser acessível de alguma maneira fora da minha rede. Então, por exemplo, os computadores lá do laboratório do IF, né? Eles são acessíveis somente dentro do laboratório. Então, a gente consegue acessar uma máquina, né? De um computador acessar outro tranquilamente. Mas a gente não consegue, tipo, de casa acessar um computador do IF, sabe? Porque aquele IP, digamos assim, que nós estamos utilizando, ele é um IP local, um IP dado por uma regra que a gente chama de NAT, né? Acho que vocês devem saber o que é isso aí, né? Que é isso aqui, né? NAT, né? Digamos assim. Depois vocês podem procurar lá o que é isso. Mas é uma forma de distribuição de IPs. Mas esse IP, o que eu quero dizer é que ele não é um IP público, né? É um IP restrito a uma rede local. Então, normalmente, o que a gente precisa nós precisamos de um IP. Ops, vamos voltar aqui. De um IP público, beleza? Então, um servidor vai ter um IP público. A princípio é isso. E aí a gente vai conseguir acessar esse IP. Agora, vamos supor que você soubesse o IP de algum computador. Concorda comigo que seria um super problema, seria perigoso se a gente conseguisse acessar todas as informações desse computador? Por exemplo, assim, supondo que fosse o meu computador, né? O meu computador aqui de casa, esse computador que eu estou gravando a videoaula aqui agora. E que eu tivesse um IP público para ele, né? Digamos, eu tenho um IP público configurado aqui em casa que aponta para esse computador. E aí vocês conseguissem acessar todas as coisas da minha máquina, tipo meus documentos, as minhas músicas, as minhas fotos, etc. Não seria um problemão? Então, o que é feito é o seguinte: nós instalamos um programa
que a gente chama então de um programa servidor, certo? Na verdade, no nosso caso, é um servidor bem específico. Então, existem vários tipos de servidor. Servidor de jogos, por exemplo, servidor de Minecraft, servidor de CS, etc, né? Um servidor de e-mails, por exemplo, servidor de música, servidor de bate-papo, né? No nosso caso, nós temos um servidor HTTP, ou, como o pessoal chama, um servidor web. Então, esse tipo de servidor é um servidor que vai permitir que as pessoas, ao saberem o IP de alguém, por exemplo, eu sei o IP do Joãozinho. Então, eu acesso o computador de Joãozinho. Quando eu acessar lá, ele vai falar o seguinte: olha, como que está sendo acessado isso aí? Qual que é o protocolo? Aí o protocolo é HTTP. Então, o nosso computador sabe qual servidor chamar. Beleza? Então, essa palavrinha que vem antes, ela é super importante, né? O HTTP, no caso. Porque ela indica para o computador qual servidor que vai ser chamado. No nosso caso, a gente está usando um servidor aí que a gente chama de Apache. Beleza? O Apache, então, é um servidor... É um servidor web para PHP. Então, basicamente, o que o Apache faz é... O PHP fica instalado na nossa máquina. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Beleza? Deixa eu abrir aqui o meu terminal, aqui no caso, e vou digitar assim, ó, php-v. Ó, então apareceu aqui PHP 8 e tal. Isso significa que o PHP está instalado na minha máquina. Agora, como que alguém vai fazer para poder acessar pela internet, digamos, o processamento desse PHP? Quem faz essa ponte, né? Quem faz esse meio de campo, digamos assim, é o servidor web, tá? Então ele vai receber uma requisição de alguém, certo? E vai repassar essa informação para o PHP. Sem um servidor web, ou seja, sem um Apache, isso não seria possível, tá bom? Então, quer dizer, até seria possível de outras formas e tal, mas super complicado e nem talvez o web. Então, o servidor web tem esse papel de receber uma requisição, tipo assim, www.sitedenoticias.com.br/notícias do esporte. Isso é uma requisição. E aí ele vai mandar essa informação para o servidor vai procurar alguém ali, alguma forma de responder a essa requisição, vai tentar devolver uma resposta, tá? Então, a ideia é basicamente essa. Só que voltando naquilo que eu estava falando, imagina só que se eu soubesse o IP do Joãozinho e eu acessasse o computador dele e pudesse acessar qualquer pasta. Então, o Apache, por exemplo, ele diz o seguinte, olha, se você estiver usando o Apache e alguém tentar acessar esse computador, eu não vou deixar. Mas eu deixarei que essa pessoa acesse somente a minha pasta pública, certo? E essa pasta pública depende da versão do Apache, por exemplo, se for uma Apache do Windows, do Linux, etc, etc. Por exemplo, em alguns computadores a pasta pública é a pasta www. Em alguns computadores a pasta pública é a pasta HTML. Em alguns computadores a pasta é a public underline HTML e assim por diante. Meio que não importa o nome da pasta. O que eu sei é que existe uma pasta pública. Essa pasta ela vai ficar, digamos assim, exposta na internet. Então, se alguém souber o IP do meu computador, vai conseguir acessar. Tudo bem? Quer dizer, o IP local, né? Claro. Bom, vou dar um exemplo aqui. Quer ver? Eu vou abrir aqui o meu terminal novamente e vou digitar assim, ifconfig. Esse if é uma coincidência, tá, pessoal? Às vezes a pessoa pensa assim, professor, esse if é de Instituto Federal? Não, nada a ver, tá? Não sei se dá para enxergar, espero que dê para enxergar minha tela bem aqui, né? Mas vou digitar aqui ifconfig. Esse ifconfig é a minha configuração da minha rede, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, tem algumas informações. A primeira delas é esse 127.0.0.1. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, certo? Aqui eu tenho várias interfaces de rede. O que é uma interface de rede? É alguma maneira que o meu computador usa para se conectar à internet. Por exemplo, pode ser a minha interface de rede cabeada, que é conectando o cabo aqui, aquele cabo RJ45, ou pode ser conectando um Wi-Fi, né, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o cabeado, esse aqui é o Wi-Fi. Vou pegar aqui o Wi-Fi, ó. Então aqui vai ter várias informaçõezinhas e tal, e provavelmente esse aqui deve ser o meu IP, certo? Vou copiar essa informação aqui e vou acessar pelo navegador. Deixa eu ver se eu tenho aqui... acho que é aqui, né? Ok. Vou jogar aqui então do ladinho. Vou colocar aqui o meu IP. Ó, ele acessou aqui ó, o meu public HTML. Tá vendo? Essa pasta aqui no public HTML. Com o IP do meu computer aqui, né? Digamos assim. Então, esse IP aqui, claro que é um IP local, né? Se você digitar esse IP na sua casa, não dá, né? 592 e tal, é uma rede local minha aqui e tal. Mas o que eu sei é que qualquer pessoa da minha casa que esteja conectado, por exemplo, na mesma rede que eu, por exemplo, vamos ver aqui, ó, eu estou conectado aqui, ó, a minha casa se chama Nuestra Casa, né? Meu Wi-Fi aqui.
Então, qualquer pessoa que esteja conectada na mesma rede que eu, né, com celular, com outro computador, tal, vai conseguir acessar esse IP e ver essa minha informação aqui. Só que esse IP aqui ele muda. Esse IP aqui a gente diz que ele é atribuído por NAT, tá? É aquele lance que eu comentei com vocês. Quem define os IPs aqui é o nosso roteador ali, né, de internet. E cada vez que esse roteador é reiniciado, ou que o computador é reiniciado, esse IP pode mudar. Então não dá para eu usar esse IP aqui para tipo, hospedar um site, porque esse IP aqui muda. Tá? Outra coisa, a gente teria que decorar esse IP, ficaria muito ruim também. Então as pessoas inventaram um IP para a própria máquina. Esse IP para a própria máquina é o 127.0.0.1. Vou dar um enter aqui. Eu coloquei um número aqui a mais, né? Isso aqui já veio sem querer. Ponto 1. Pronto, ó. Veio para o mesmo lugar. Ó. Mesma pasta que eu estava, aqui, projetos integradores, né? Se vocês olharem onde estava antes, né? Eita, não, esse aqui é um projetinho da galera, né? Mas deixa eu voltar aqui, vamos ver. Ó, 192, esse Waddles que apareceu aqui é um projetinho que eu fiz com o pessoal do segundo ano, né? Mas olha só, então aqui agora, ó, o 92, o 68 e tal, é aqui, ó, o projeto integradores. E se eu avançar aqui agora, ó, 127.0.0.1 é a mesma pasta. Deixa eu atualizar para vocês verem. Ótimo, estou na mesma pasta. Uma coisa importante aqui, ó, é que esse endereço 127.0.01 ele tem aquela característica que eu comentei. A gente chama esse IP aqui de IP de loopback. É um nome difícil para uma coisa simples. É o IP para a própria máquina, certo? E assim como os outros sites, tipo o site do IF, que tem o seu próprio IP e etc., esse cara aqui também tem um apelido. Por exemplo, o site do IF tem um IP, mas eu posso acessar assim, ifpr.edu.br. Esse endereço 127.0.0.1, que é o IP para a sua própria máquina, tipo, se você digitar na sua casa 127.0.0.1, é o IP da sua máquina, na sua casa aí, né? Ou no IF, lá no caso, é o próprio IF. Aqui, nesse caso, é o IP para a minha própria máquina aqui. Eu tenho um apelido para ela, que é localhost, né? Esse nomezinho aqui, certo? Localhost, não, nada mudou. Beleza? Inclusive, eu posso até colocar aqui uma informação a mais, ó. Então, só comentando, né? Localhost, então, é um apelido, certo? Para aquele IP lá. Então, eu posso digitar tanto localhost quanto 127, que é a mesma coisa. Eu posso colocar aqui 2.80. Vamos apagar aqui. Nada muda também. Por quê? Porque 80 é a porta do meu computador para aplicações web. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu vou criar um servidor de games, certo? Um servidor de Minecraft. Ele não pode usar a porta 80 porque eu já estou usando para web, então ele vai ter que usar outra porta. Cada aplicação que você coloca, tipo, você colocar o Skype vai usar uma porta para se comunicar. Você instala um outro programa que conecta a web, tipo o Spotify. O Spotify usa uma porta para se comunicar. Cada programa tem uma porta. E existem portas padrão, né? A porta 80 é padrão para servidores web, tá bom? Então, por isso que ela nem precisa aparecer, né? Se fosse diferente do que a padrão, né? Por exemplo, tem algumas aplicações que usam a porta 8080. É que ela... Porque aí eu sou obrigado a colocar quando é assim, né? Eu sou obrigado a colocar por quê? Porque daí foge do padrão. Fechou? Então é isso sobre servidor. Ah, uma figurinha aqui, ó. Deixa eu trouxe uma figurinha aqui. Vou mostrar aqui. Não sei porque não arrasta a primeira vez. Bom, então nessa figurinha aqui agora é um exemplo qualquer. Ó. Então tem vários clientes acessando o servidor. Esse servidor está na internet, beleza, em qualquer lugar da internet. E eu acesso ele por um endereço tipo www.servidor.com.br. O que eu posso fazer? Eu posso fazer então uma requisição, certo, para esse servidor. Até a flecha está errada, né, aqui, né? Agora que eu olhei, né? Mas a requisição vem do cliente para o servidor. E o servidor devolve uma resposta, certo? Então o cliente faz uma requisição e o servidor devolve uma resposta. E esse cliente pode ser qualquer coisa que saiba conversar em HTTP. O principal cliente que a gente conhece são os navegadores, né? Mas eu tranquilamente posso fazer isso aqui. Quer ver? Ó? Eu posso vir aqui, certo? E posso usar, por exemplo, CURL, né? Essa ferramenta aqui. E posso digitar assim, ifpr.edu, colocar todo o nome completo, https, ifpr.edu.br. Enter. Ó, ele falou que foi movido permanentemente, né? Eu errei o caminho e o nome correto aqui é HTTPS, aqui, né? Pronto, ó. Eu conectei o site aqui tranquilamente, ó, com aquele programa ali chamado CURL. Ele me mostrou todo o código HTML. Só que esse código HTML, óbvio, que ele, no navegador, tipo no Google Chrome ou no Firefox, ele seria renderizado. Aqui nesse terminal, ele tipo não sabe renderizar, não sabe colocar uma cor ou criar uma div, né, uma caixinha, nem apresentar uma imagem.
Então ele só me apresenta o texto aqui e tal. Se fosse num site, né? Aí ficaria bonitinho lá, como a gente viu agora há pouco, certo? Mas basicamente eu tenho que fazer sempre uma requisição. Então esse cara aqui, o seu URL, é um cliente URL, né? Então esse cara é um cliente HTTP, o Firefox é um cliente HTTP, o Android, né, quando eles acessam também a web, é um cliente HTTP, o iPhone é um cliente HTTP e assim por diante. Todo mundo que souber conversar em HTTP, né, Google Chrome, Firefox, etc., Opera, por aí vai, né, são clientes HTTP, tá bom? Então vamos lá, deixa eu fechar esse terminal aqui, deixa eu fechar essa imagem aqui, deixa eu fechar esse site aqui e esse cara aqui também. Bom, vou fechar isso aqui também. Perfeito, né? Então, essas são as informações aqui. Vamos falar das aplicações web. Então, a gente falou sobre isso aqui, né? Servidores web. Agora, olha só. Então, beleza. Primeira aula dada, né? Vamos lá. Vou continuar as demais aqui. Espero que vocês assistam aí com carinho todas as outras aí, né? Vamos lá. Segunda aulinha aqui, então. Vamos lá. Outra coisa, eu tô falando como segunda aula, mas eu não sei nem dividir as aulas. Eu não vou saber cortar a aula, editar o vídeo e tal. Eu não vou saber fazer isso. Então, provavelmente eu vou colocar o vídeo completo lá no YouTube e tal. E aí eu vou colocar, eu acho que os períodos, né, das aulas e tudo mais. E aí depois vocês, até vou ver aqui agora, eu não sei se em algum lugar eu consigo saber quanto tempo passou. 21 minutos, né? Então eu vou colocar aqui eu vou até anotar isso aqui em algum lugar. Vou anotar aqui mesmo, ó, que acabou aqui com 21 minutos, né? Para depois eu saber fazer o corte lá no YouTube, tá bom? Então fechou. Bom, vamos lá então. Agora uma aplicação web com PHP. Então a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu ver se eu acho aqui uma pastinha. Eu já deixei aberta aqui. Não, aqui www. Yeah. Então tá. É isso aqui, né? Ok. Então deixei aqui aberta a minha pastinha. Eu não consigo dar o zoom mais, né? Acho que. Agora deu, agora foi, né? Não, eu não consigo colocar bem pro lado aqui, né? Tem um bugzinho ali, né? Eu acho que a questão de usar gravando com dois monitores, mais um monte de coisa, ele dá um bug ali, né? Mas se vocês olharem aqui em cima, olha o endereço aqui. Deixa eu dar um clique aqui, ó. var/www/html. Essa HTML é minha pasta pública que eu comentei agora há pouco, né? Então é a pasta que está exposta na internet. Então quando eu digito aqui, quer ver, ó? Vamos procurar aqui novamente um navegador. Vou fazer o seguinte, quer ver? Ó? Eu vou colocar um navegador aqui pro lado. Vou colocar isso aqui assim, vou colocar um navegador aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. E vamos aumentar aqui. Ok, e aqui. Pronto. Aí agora eu consigo me navegar aqui entre as coisas, né? Beleza. E eu acho que eu vou fazer o seguinte também. Eu vou aproveitar e vou colocar o Obsidian aqui também pro lado. E vou colocar o Obsidian para lá também. Pronto. Agora sim. Pode ficar do jeito que eu quero. Beleza? Eu acho que vocês não vão sofrer com essas mudanças aí, nesse carroçalzinho de coisas aí. Então tá, se eu olhar aqui agora, então, se eu vou digitar localhost, né? Vocês já entenderam aí a dinâmica, né? Vou digitar o 127, também da mesma coisa. Apareceu aqui projetos integradores. Se eu colocar aqui uma nova pastinha, ó, nova pasta, eu vou chamar essa pasta aqui de teste, ó. Beleza? Se eu olhar aqui agora e der um F5, na verdade, né? Ó, apareceu o teste aqui. Então, na verdade, esse localhost reflete aquela minha pasta, né? Com as pastas que estão, aquela minha pasta www, né? Com outras pastas que estão expostas. Quando você for colocar o site no ar, a gente cria um carinha chamado um host, né? Um virtual host. E aí, esse host, né? O www.meusite.com.br aponta para uma pasta que está aqui dentro, né? A gente chama isso de pasta home, né? Beleza. Então, eu vou apagar aqui agora. E vou fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês agora o projeto que a gente vai fazer. Deixa eu abrir meu Obsidian aqui, então. Vou apresentar aqui por meio do banco de dados. O projeto que nós vamos fazer vai ser um projeto de reserva. Deixa eu colocar aqui um H2. De reserva. Esqueça que eu posso fazer isso. Né? Reserva de pets. Beleza? Então, olha só, pessoal. É uma besteira, é claro que ninguém vai reservar um pet, eu acho, né? Não sei, tudo pode acontecer, né? Mas é uma aplicação de reserva de pets. Por que eu escolhi a reserva de pets? Vocês vão entender que uma reserva de qualquer coisa é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se eu quero reservar, por exemplo, uma sala para um jogo de tabuleiro, eu quero reservar uma quadra, por exemplo, eu quero, por exemplo, reservar um quarto de hotel.
é tudo muito parecido, certo? Então não tem muita diferença entre uma coisa e outra. O que que eu tenho aqui? Eu vou tentar fazer pelo menos hoje o CRUD de pets, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Depois a minha ideia é fazer as categorias para o pet, porque todo mundo vai ter, por exemplo, vamos supor que isso aqui ao invés de pets, esse CRUD, fosse um CRUD de um ponto turístico, pode ser um ponto turístico. E eu poderia ter uma categoria para esse ponto turístico, né? Por exemplo, que poderia ser um ponto turístico natural, por exemplo, assim, uma praia ou uma coisa do tipo, ou um ponto turístico que poderia ser, por exemplo, uma construção, por exemplo, a Itaipu ou coisa do tipo, né? Não sei se o termo é esse, mas enfim. Também poderia ter o PEX poderia ser uma quadra e a categoria poderia ser tranquilamente, por exemplo, o tipo da quadra. Quadra de grama, quadra de salão, quadra de society, quadra de areia e assim por diante. Tudo bem? No meu caso, então, é essa a ideia. Então ficaria assim, né? Eu cadastraria. O meu pet não tem nada, só tem um ID e o nome. E depois aí tem uma categoria aqui, né? Que a categoria vai ser mamífero, aquático. Eu coloquei até uma categoria mítico, né? Se eu quiser, por exemplo, reservar para ficar no final de semana com um dragãozinho, né? Digamos, ou com um unicórnio, ou com um coelho, no caso do mamífero aqui, ou com um golfinho, sei lá, né? E eu posso fazer aqui a reserva desses caras, depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então a ideia é basicamente essa, é uma reserva de pets. Vamos começar. Eu vou começar, pessoal. A nossa ideia é terminar nosso projeto aqui, mais ou menos como o projeto ali que vocês têm do professor Daniel, tá? Aquele projeto completo ali e tudo mais. Como eu comentei, esse projeto é isso aqui tudo, explicando com detalhes, etc. Levaria algumas horas, tá? Umas 3 horas e tal. Eu estou tentando ser rápido porque eu sei que vocês podem pausar, assistir de volta e etc, etc. Tá bom? Então eu vou fazer isso aí. Qualquer coisa depois vocês podem me perguntar e tudo mais, né? Bom, vamos lá então. Então a primeira coisa que eu vou fazer no meu projeto depois eu vou explicar isso aqui, né? Mas eu quero ver agora, vamos seguindo aqui a nossa lógica, deixa eu fechar isso aqui. A minha lógica é fazer uma aplicação web com PHP, essa parte aqui, certo? Então vamos lá. Então vou criar aqui o meu projeto, certo? Vou chamar aqui então de Pets, beleza? Vou chamar de projeto Pets, né? Projeto Pets. A única pasta que eu tenho aqui, projetos integradores, né? Os projetos que eu baixei para a banca de vocês aí, né? Abri aqui o projeto Pets e vou abrir esse projeto Pets aqui com o meu VS Code, né? E vou abrir com o VS Code. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vou fechar já essa pasta, que já não preciso mais. E vou dar um ampliar aqui. Já está o projeto Pets aqui aberto. Pessoal, nesse momento eu acho que cabe um adendo aqui, né? Um parênteses, tá? Eu vou abrir aqui uma guia do navegador, vou puxar para cá. Opa, tem que puxar pra cá primeiro. E aí, olha só. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer quando você usa uma ferramenta, tipo VS Code, etc., é você aprender a configurar essa ferramenta. Eu vou entrar aqui no YouTube. Beleza, cheio de propaganda aqui e tal, né? Tudo certo. Eu vou procurar aqui agora uma, uma configuração para o VS Code, certo? Vou procurar aqui então assim, VS Code, certo? Eu vou procurar aqui extensões, né? Extensões para PHP, beleza? E aí, se vocês derem uma olhada aqui, ó, plugin VS Code, PHP e tal, ó, PHP no VS Code, minhas extensões para o Laravel, que é uma outra coisa do PHP e tal, as 7 melhores extensões do VS Code para 2023. Então, a gente tem que entender que o VS Code é uma ferramenta para nós. E a gente tem que aprender a configurar as nossas ferramentas. Quanto melhor configurada tiver nossa ferramenta, mais fácil vai ser para a gente programar, certo? Então eu vou dar aqui uma sugestão. A ferramenta que vocês vão usar aqui, então, pelo menos essa ferramenta, vai ser essa ferramenta aqui, ó, que se chama PHP IntelliPense, tá? Esse Pense, né? Essas ferramentas se chamam IntelliSense. Só que essa IntelliPense aqui do PHP, ela é... Deixa eu abrir aqui agora, ó. PHP IntelliPense. Ela é com pH de... Tipo, do PHP, né? De pH de PHP e tal. Então, essa ferramenta IntelliPense, ela ajuda o código ser autocompletado, né? Quando você começa a digitar. Ele mostra se tiver algum erro. Ele mostra se tiver algum arquivo que não existe, algum arquivo do PHP aqui naqueles includes, etc. Ele te ajuda também a dizer que alguma coisa do PHP não está muito certa, ou uma variável que está sendo reutilizada e assim por diante.
Cara, o VS Code, ele é um editor de código, né? Ele não é uma IDE, né? Então, a gente tem que configurar, tem que gastar um tempo instalando essas extensões. Tem extensões melhores, tenho várias extensões, certo? Mas eu vou instalar essa extensão aqui. Eu tenho uma outra extensão que eu também vou usar, eu vou instalar daqui a pouco, tá? Mas por enquanto essa extensão aqui. Quando chegar o momento, eu coloco essa extensão. Então, eu vou criar aqui um arquivo. Esse arquivo eu vou chamar a princípio de um nome qualquer, certo? Então, eu vou chamar esse arquivo em primeiro lugar de pets.php. Ops, .php. Pronto. Então, todo o código PHP. Eu estou com uma IA, que vocês já perceberam, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Eu estou olhando aqui do lado para ver se vai ficar bom. Beleza? Vou criar aqui só um print, só para eu ver se o tamanho da... Ups. Olá, eu tô levemente torto aqui por conta da minha webcam. Deixa eu ver se vai ficar torto, mas pelo menos acho que eu vou ficar com a coluna mais ereta aqui, que o negócio tá feio, tá? Mas vamos lá. Eu posso pausar a gravação, cara. Será que eu posso pausar a gravação? Interromper. Não posso pausar. Seria interessante pausar a gravação, né? Interromper. Eu queria pausar para tomar uma água. Mas beleza, eu vou dar um ponto e vírgula aqui. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho para ver se fica mais legível lá. Vamos ver. Acho que assim tá decente, né? Vamos ver. Acho que assim tá bom. Prontinho. Então, ok, ó. Esse aqui acho que dá para enxergar bem aí, eu espero, né? Que vocês enxerguem bem. Eu tô olhando aqui no vídeo, né? Por isso que eu tô olhando pro lado aqui agora. Tô olhando pro lado aqui, tô olhando pro lado aqui. Não, tô olhando pro lado. Pra cá, pra cá. Mas vocês vão ver que eu tô olhando pro lado porque eu tô olhando no vídeo, ver se tá ficando bom, né? Tô vendo a minha gravação. Então, ok. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é esse print olá mundo. O que eu tenho que saber? Como que eu vou chamar isso aqui? Pessoal, só um segundinho aqui, peraí. Obrigado. Minha assistente veio trazer uma água aí. Brincadeira, pessoal, foi minha esposa. Bom, vamos lá então. Então, agora eu tenho aqui uma pasta com o nome de pets, né? Como vocês viram aqui. Como é que eu vou fazer para chamar esse cara aqui? Então, eu vou ter que olhar lá no meu servidor, né? Vamos olhar aqui. Deixa eu abrir o navegador. Lembrando, né, pessoal? Não precisaria necessariamente chamar pelo servidor. Eu poderia chamar esse cara aqui de diversas formas. Como a gente já viu, né? Pelo seu URL e tal. Mas, posso até fazer o teste, né? Eu não tenho certeza se o seu URL chama um cara local aqui, né? Mas vamos ver aqui, o seu URL, né? Eu posso colocar aqui, então, localhost, beleza? E vamos dar um Enter. Ó, ele veio aqui, ó, até apareceu o projeto pets e tal. Eu posso colocar assim, ó, vou limpar aqui, seu URL é localhost barra projeto tracinho pets. Vamos ver? Ó, ele falou aqui que não tem nada para abrir, porque eu tenho que colocar assim, ó. Esse projeto pets, quando eu mando abrir sua pasta, não tem nada lá dentro que possa ser aberto automaticamente. Então eu tenho que determinar o caminho, né? Que é pets.php. Se eu abrir, ó, apareceu o Olá Mundo, certo? Então eu consigo acessar esse cara aqui, o resultado é Olá Mundo. Se eu acessar pelo navegador, vai ter o mesmo resultado, né? Localhost, vamos dar uma olhada. Ok. Eu posso clicar aqui em projeto pets, posso clicar aqui no arquivo pets.php e o Olá Mundo está aqui. Eu também poderia ter digitado, né, tranquilamente, né? Localhost, barra projeto tracinho pets, barra pets.php. E também está aqui, certo? Então, todos os resultados são os mesmos, são formas diferentes de acessar esse mesmo arquivo aqui e tal. Então, esse arquivo agora está exposto na internet, beleza? Na internet, não, na web, no caso, certo? Está exposto na web. E aí a gente vai ter que acessar esse cara de alguma forma. Cara, isso aqui, pessoal, pode parecer meio bobagem e tal, alguma coisa simples, mas é uma grande coisa. O que a gente acabou de fazer aqui agora é expor um algoritmo PHP em um servidor. É lógico que aqui é um algoritmo bem simples lá no mundo, né? Mas se vocês pensarem numa coisa mais sofisticada, a gente já poderia pensar em que esse cara aqui poderia já fazer alguma lógica um pouco diferente. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia verificar assim que C, né? C
alguma coisa, deixa eu completar aqui, né? Se alguma coisa aconteceu, por exemplo, aqui, se alguma coisa for verdadeira, por exemplo, se uma informação estiver na URL, ou se o usuário está logado, coisa do tipo, eu vou colocar aqui, por exemplo, faça outra coisa, né? Vou dar um outro print aqui e vou colocar aqui também, faça alguma coisa, certo? Beleza. Vamos dar um F5 aqui para a gente ver. Ótimo, faça aqui alguma coisa, ficou grudadão mesmo. Não tem problema, né? Deixa eu colocar aqui uma pulada de linha da internet, né? Não façam isso em casa, isso é feio, fazer isso aqui, né? Esse BR aqui, mas eu estou colocando para testar. Apareceu aqui então. Então, essa lógica já está funcionando. Eu tenho que dar um jeito agora de transformar isso aqui num algoritmo, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Agora falando sobre o nosso projeto do PETS. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é a gente começar a criar, então, a estrutura do nosso projeto aqui e tal. A primeira coisa que eu preciso existe assim, não existe uma regra determinada para a gente criar o nosso projeto. A gente pode começar por onde a gente quiser, certo? Mas normalmente a gente começa pelo banco de dados. Porque a gente começa modelando os dados, no caso do banco, e o banco nos dá uma ideia de como que o nosso projeto vai ser, né? A estrutura das informações e tal. Uma aplicação web nada mais é do que uma apresentação dos dados. Por exemplo, vamos fazer uma reflexão ao contrário aqui, né? Desse jeitão aqui. Por exemplo, ó, vocês conseguem imaginar como que é o banco de dados aqui do IF? Por exemplo, isso aqui é uma notícia, certo? E aí eu percebi aqui que eu tenho um monte de notícia, ó. IFPR não sei o quê, IFPR Foz abre inscrições, publicados editais e tal. Isso aqui são notícias. Então, o que acontece? Provavelmente tem uma tabela no banco de dados chamada de notícias, certo? Nessa tabela do banco de dados eu tenho uma coluna chamada título, que é o título da notícia. Vamos abrir aqui agora, ó. Nessa tabela do banco de dados, provavelmente também tem a data de publicação dessa notícia, né? A data que eu cadastrei a notícia. Nessa tabela do banco de dados, provavelmente também tem, vamos ver o que mais, o autor da notícia, certo? Também tem aqui a categoria, viu? Processo seletivo 2026. Deve ser a categoria ao qual essa notícia está associada, né? Se eu clicar, ó, tudo que foi cadastrado com essa categoria está aparecendo aqui, certo? Então, nessa tabela do banco de dados tem essas informações. Então a gente está acostumado a olhar uma aplicação meio que numa interface já bonitinha. Mas os dados são a matéria-prima, é por lá que a gente vai começar. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu sei que vocês usam o PHP só que eu não tenho na minha máquina e eu não quis instalar aqui, tá? Mas eu vou explicar uma outra coisa. Deixa eu ver se eu, quer dizer, será que eu não tenho? Vamos ver. Não tenho, né? O PHP infelizmente eu não tenho. Mas olha só. O que eu sei é o seguinte, ó, um banco de dados, quando instalar na minha máquina, vou mostrar para vocês, MySQL, menos version, né? Vamos ver, menos version, ok? Pronto. Então, o MySQL está lá instalado no meu computador. Isso eu estou mostrando no Linux, pessoal, mas no Windows é a mesma coisa, tá? O MySQL, ele é um programa aqui instalado. Quando você instala o XAMPP, né? O XAMPP, vamos anotar aqui lá nas nossas anotações do Obsidian, deixa eu ver aqui. Anotações. Vamos colocar aqui, ó. Quando você instala o XAMPP, deixa eu ver aqui, o X significa que essa ferramenta funciona em qualquer plataforma. O X é de antigamente tinha o AMP, que era para Windows, né? Que era assim, ó, o AMP. Aí tinha o LAMP, que era para Linux, e tinha o MAMP, que era o MAMP, né? Que era para o Mac. Agora virou XAMPP, né? Ou ZAMP, né? Como é a pronúncia correta? ZAMP. A gente vai lá em português mesmo, XAMPP, tá bom, né? Que o X é de qualquer sistema operacional, o A é de Apache, certo? O X é de qualquer sistema operacional, o A é de Apache, o M é de MySQL, né? MySQL, o primeiro P é de PHP, e o segundo P é de Perl, né? Que é uma biblioteca, Perl, tipo Pérola, né? Que é uma biblioteca de extensões para o PHP. Então, isso aqui que é o XAMPP, digamos assim, certo? Então, ok, né? Então, no nosso caso, a gente tem lá o MySQL instalado na nossa máquina. O XAMPP instala tudo sozinho, mas eu sei que instala esse programa. E é exatamente como um programa qualquer, né? Por exemplo, como se você tivesse o Spotify instalado, como o Word instalado, como o Chrome instalado, você tem o MySQL, é um programa.
Só que a diferença é que esse programa funciona no terminal. E como é que eu faria, por exemplo, para poder acessar esse programa de um jeito mais amigável? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Para acessar o banco de dados, eu teria que fazer o seguinte, ó, mysql, -u root, -p, né, que é o usuário. Então, -u de usuário, que é o root, e -p, que é a senha. Eu dou um enter, ele vai pedir a senha para mim aqui. A minha senha é banco de dados. Beleza. E aí ele entrou aqui no meu MySQL. Deixa eu limpar aqui o terminal. Mas, ó, já mudou aqui, tá vendo? Ó, se vocês olharem aqui, está escrito MySQL. Ok. Então, eu vou editar aqui agora, ó, show databases. Quando você entra lá, ele já mostra os bancos de dados automaticamente. Aqui tem que pedir para mostrar, né? Aí ele mostrou aqui todos os bancos de dados que eu tenho. Aí tem vários bancos de dados aqui e tal. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, vou usar um deles aqui. Eu vou usar o banco de dados chamado de cidades turísticas. Esse banco de dados aqui. Ó. Então, eu vou colocar assim, use cidades, vamos ver se ele completa. Não, cidades, underline, turísticas. Eu não sei nem por que esse banco de dados está aqui, né? Vamos ver o que é. Tá? Supostamente eu estou usando esse banco de dados agora, vou limpar mais uma vez, e vou colocar assim, ó, show tables. Vamos ver? Ponto e vírgula. Ó, então tem atrativos e cidades. Ok, então talvez isso aqui seja o banco de dados da Stephanie, não sei, né, do projeto lá da Stephanie e do Lucas, né, que é o Turistar, né? Mas enfim, não tenho certeza absoluta, né? Mas se está aqui é porque alguma coisa aconteceu e ele ficou aí. Bom, então eu consigo acessar as informações aqui. Agora, se eu quiser acessar os dados dessa cidade, né, eu coloco um select e tal, né? Por exemplo, all from cidades. Opa, escrevi from errado, né? Eu não sei se eu cheguei a cidades, né? Vamos ver. Tem isso aqui, né? Tem algumas cidades cadastradas, certo? Então eu consegui agora receber os dados. Só que, honestamente, assim, pessoal, usar essa interface, que é o terminal, é muito complicado. É muito. Vamos dizer assim. Contraprodutivo, né? É mais fácil de poder clicar no botão e tal, que a gente vai ter que decorar os comandos, lembrar dos comandos e tal. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos usar o PHP-admin, que basicamente o que a galera falou? Puxa, e se a gente criasse uma ferramenta que as pessoas acessam o banco de dados pela web? Aí o PHP-admin. No meu caso, eu consigo acessar esse mesmo banco de dados, ao invés do PHP-admin, por uma ferramenta que eu instalei. Quer dizer, tem duas ferramentas, ó. Tem o TheBeaver, que acessa o mesmo banco de dados, mas quer, só que com uma ferramenta chamada TheBeaver, que não vai abrir. Agora abriu. Vamos ver. Tá abrindo aqui. Ó, ele, tá vendo? Ó, Universal Database Manager, né? O gerenciador universal de banco de dados. Vou dar um close aqui, vamos ver. Ó, vai aparecer aqui, ó, que ele está conectando a um banco de dados qualquer. Pronto. Ó. Então, esse aqui é o meu gerenciador de banco de dados. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui me conectar àquele banco de dados, né? Posso ver aqui. Tá meio travadinho aqui, né? Tá. Eu tenho que clicar num botãozinho aqui. Peraí. Ele foi para outra tela. Fechar isso aqui. Pronto. Então, eu teria que criar uma conexão com o banco de dados. Eu escolho aqui, ó, qual banco de dados que eu quero. Escolhi aqui MySQL, por exemplo. Dou um Next. Beleza? Eu escolho aqui qual que é o host. É esse aqui mesmo. O banco de dados, eu já esqueci qual que é o nome, mas eu acho que é cidades turísticas, né? Cidades, underline, turísticas. É o nome do banco de dados, né? Cidades, underline, turísticas. Certo? E a senha aqui é banco. Deixa eu escrever certo, né? Banco de dados. Vou dar um enter. Ó, já conectou. Se eu dar uma olhadinha aqui agora, a database, cidades turísticas, tables, ó, atrativos, né? Ó, deixa eu olhar aqui, vamos ver as colunas, ó. Já estão todas aqui. E as cidades também estão ali, ó. Se eu olhar aqui, então, opa, tables, cidades. Vamos dar certo aqui, ó. Eu vou clicar aqui em... Vamos clicar duas vezes aqui, ver se funciona. Ó, já apareceu aqui, ó, né, as informações da tabela aqui e tal. Ok, deixa eu ver se eu consigo fazer uma consulta. Data, vamos clicar aqui. Aqui, ó, pronto. Já apareceu as informações da tabela aqui. Então, esse é um jeitão de conectar aquele banco de dados lá, certo? É uma ferramenta possível de ser utilizada, que é o TheBeaver. Vou fechar aqui. Tenho certeza? Sim, tenho certeza. A ferramenta que eu posso usar é essa ferramenta aqui, o MySQL Workbench, tá? A ferramenta que eu estou mais acostumado. Então, deixa eu voltar aqui. Ela foi aberta aqui, deixa eu abrir novamente. Vou escolher aqui uma versão local, né? Ok.
Então, eu tenho aqui os meus bancos de dados. Então, eu vou criar um banco de dados, eu espero que vocês criem conforme vocês sabem aí, tá? Então, eu vou criar meu banco de dados aqui. Esse aqui vai ser chamado, então, de projeto underline pets, ok? Vou dar aqui um... Isso aqui é legal, escolher esse char7, né? Para não ter problema com a situação no futuro. Só que eu vou pular isso aqui, né? Vou dar um play aqui para a gente ganhar um tempinho, tá? Uhum. Então, meu projeto Pets já está escolhido, já foi criado, né? Deixa eu fechar todas essas coisas aqui. Vou fechar isso aqui também. Pronto. Aí o projeto Pets está aqui do ladinho, ó. Ok? Vou clicar aqui com o botão direito e vou mandar dar um set nele. O set é a mesma coisa que aquele use lá do terminal, para a gente dizer que eu vou usar esse cara aqui, né? Ok, agora como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar lá o meu banco de dados. Vou usar lá pegar aqui no Obsidian e vou pegar aqui o comando para criar a tabela de pets. Eu vou começar a criar os nossos dados aqui, pessoal, com um negócio que eu chamo de passinho de bebê. O que é o passinho de bebê? É o jeito mais simples que você pode para criar uma aplicação. Se você pode criar uma coisa mais simples, faça desse jeito, certo? Qual que é a forma mais fácil de eu poder criar isso aqui? Então, eu vou usar essa forma mais fácil. Vou dar um Ctrl C aqui, beleza? Opa, acho que é aqui, né? Fechar isso aqui. Posso fechar o terminal. Eu vou colar aqui esse código, certo? E vou apagar aqui, então, a categoria e a chave estrangeira, tá bom? Então, para deixar mais simples, eu quero, então, criar somente a tabela de pets. Ah, professor, mas e a tabela de categoria? Não seria mais fácil criar? Eu acho que até seria, para ser bem sincero, assim, já, porque eu já sei que eu vou precisar dela e tal, eu já criei esse projeto aqui antes para testar, mas eu quero criar uma coisa mais simples. Eu só vou adicionar aquelas outras informações quando eu precisar, tá bom? Então, a princípio, eu vou selecionar aqui e vou clicar no raio para executar. Pronto, a tabela foi criada, né? Se eu atualizar aqui agora, eu já vejo que apareceu uma flechinha e apareceu aqui a minha tabelinha de pets, né? Se eu olhar as colunas, tem as colunas que eu criei. Beleza? Eu poderia até fazer um teste aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu coloquei um insert. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Não coloquei. Mas eu acho que eu vou gerar um insert aqui rapidinho. Peraí. Vamos pegar aqui uns pets da vida aqui. Eu tinha criado aqui um pet para o caso da categoria, né? Eu vou até colocar aqui no nosso registro, né? Vou colocar aqui exemplo de registro vamos colocar aqui de insert de pets, ok? E vou colocar aqui. Aí eu vou apagar aqui a categoria, deixar só o nome que agora não tem mais categoria, né? Pois quando eu tiver a categoria, aí eu insiro, né? Então aqui agora vai ser apenas o nome, né? Ok. E ok. Perfeito. Então, desse jeitão aqui. Posso copiar isso aqui, Ctrl C. Posso ir lá no meu banco, na minha ferramenta de banco de dados e posso colar aqui e executar, né? A gente pode executar tudo de uma vez. Aqui, se eu passar o mouse, ele fala o seguinte, ó, executa tudo que está selecionado. E aqui ele executa a linha que está selecionada, né? Então, eu vou selecionar tudo e vou clicar aqui no raio. Vamos ver? Pronto, ó, deu tudo verdinho aqui, significa que deu certo, né? Se eu clicar com o botão direito em cima da minha tabela de pets e clicar em Select Rows, ele me mostra aqui os meus elementos que foram adicionados. Pessoal, aqui cabe um detalhe também. O que eu acabei de fazer aqui nesse caso aqui agora, né? Ele provavelmente vai estar documentado lá no documento de vocês, né? Então, vocês têm lá já as tabelas, etc. Essa é a parte mais importante, né? O primeiro passo é criar o banco de dados. Então, por exemplo, puxa, professor, está na dúvida, não sei o que fazer agora. Cara, cria o banco, certo? O banco aqui agora é uma representação dos dados do mundo real, entre aspas, né? Porque a Fênix não existe, então não é do mundo real. Mas se eu tivesse um negócio, pessoal, esse negócio, por exemplo, assim, ó, o pessoal lá do quadra 1, vou dar um exemplo, né? Então, o quadra 1, eles têm que cadastrar uma quadra. A quadra é uma coisa do mundo real, certo? Então, eu tenho que criar uma forma de representar os dados da quadra. Aqui no banco de dados, essa forma vai ser, então, uma tabela do banco de dados. Lá no PHP, isso aí vai ser uma classe, certo? Mas, por enquanto, a gente vai ter desse jeito aqui. Bom, agora vamos lá, então. Então, o que eu preciso fazer agora, né? Voltando lá para o meu VS Code agora, eu preciso dar um jeito aqui agora, então, de fazer com que esses pets aqui sejam
mostrados, cadastrados, etc. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora para testar é conectar o meu banco de dados, certo? É, fechar essa janelinha aqui, conectar o meu banco de dados e depois buscar os dados que estão no banco. Então, tem que dar um jeito agora de fazer o seguinte. Banco de dados, pessoal, é uma tecnologia. O PHP é outra, certo? Então, são duas tecnologias totalmente diferentes. Eu tenho que realizar aqui uma conexão entre duas tecnologias diferentes, certo? Vamos supor que aquele mesmo banco de dados, que a gente tem ali o banco de dados de pets, ele quisesse ser usado para a gente fazer um aplicativo para iPhone. Então, o código em Swift, que é a linguagem para iPhone, deveria conectar ao MySQL. Então, são duas tecnologias diferentes. Então, o banco de dados é uma tecnologia que armazena os dados e o PHP conecta ela. Como é que eu vou fazer para conectar o banco de dados? Então, vamos lá. Eu vou fazer de um jeito como que eu posso dizer aqui? Deixa eu pegar aqui um exemplozinho. Bem ingênuo e depois a gente vai melhorar, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para conectar eu tenho que criar aqui uma variável que eu vou chamar aqui então de database, certo? Que vai ser o meu banco de dados. Meu banco de dados se chama projeto underline pets. Eu não tenho certeza mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Projeto underline pets. Ó. Se eu olhar aqui, o que está em negrito aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Eu estou passando o mouse sobre, ó. Projeto pets. Beleza? Se eu apertar com a tecla Ctrl, eu acho que ele dá um tchan ali onde está meu mouse, né? Ok. Então, projeto pets, ponto e vírgula. Eu também tenho que ter aqui a informação da minha database. Opa, vou colocar aqui user, certo? Que é meu usuário. Meu usuário então vai ser o root. Vou colocar aqui também o meu password, certo? Minha senha, que é banco de dados, tá? Pessoal, isso aqui é uma prática que não é tão boa assim, né? Deixar a senha e o usuário aqui desse jeitão, tá? Como eu comentei, nosso objetivo é fazer o mais básico possível, fazer funcionar essa coisa aqui, digamos assim, certo? E depois que estiver funcionando, aí sim a gente vai melhorando e tal, até ficar no projeto um pouco mais decente. Mas por enquanto tá bom aqui, tá? E agora como é que a gente conecta, né? Para conectar é relativamente simples, tá? Eu tenho que usar aqui uma função chamada de PDO. Eu vou dar um new aqui, PDO, né? Do PHP, né? O PDO, o PHP Data Object, né? Então aqui eu tenho que passar algumas informações. E tem até o nome aqui agora, né? A gente vai me dar essa diquinha aqui, né? Vamos ver o que eu tenho que fazer. É um nome meio compridinho esse aqui, né? Mas tem que colocar entre aspas, né? É MySQL, dois pontos, host. Eu acho que é assim, né? Igual. Aí o nome do nosso host aqui é localhost porta 3306, tá? Isso aqui acho que é um padrão. Nem sei se precisa colocar a porta. Será que eu preciso colocar a porta? Tá bom, eu vou deixar sem porta, se ele reclamar a gente repete, tá? Ponto e vírgula. Vou colocar aqui o nome do nosso banco, então é dbname, a propriedade aqui igual. Aí aqui agora tem que colocar então o nome do nosso banco de dados, que é esse aqui, ó, é o database, né? Esse carinha aqui, ó. Desse jeitão aqui, né? Beleza, ponto e vírgula, eu acho que é assim. Ok. E eu acho que é só isso mesmo, certo? Aí aqui agora o outro parâmetro, não precisa de ponto e vírgula aqui então. Vou colocar aqui o usuário, né? Username, então, é o user. E vou colocar aqui um outro cara aqui que é o password. Vou colocar aqui password. Outra coisa é que esses caras aqui, eles são constantes, né? Não sei se o PHP dá para fazer isso. Não, não vai dar, né? Então eu vou colocar o seguinte, ó, vou colocar com letras maiúsculas aqui, né? Vou colocar assim. O professor Daniel até usou uma outra coisa lá, né? Mas eu vou colocar assim, data underline base. Tudo junto, assim, né? Database. Eu vou colocar aqui, tudo maiúsculo também, user. E vou colocar aqui para ficar pequeno também, para ficar igual ao do user, né? Pass. Isso aqui não muda nada, tá, pessoal? Mas o que está acontecendo aqui? Existe um princípio que quando a gente usa letras maiúsculas, nós estamos usando constantes. Embora isso aqui não seja uma constante, depois a gente vai transformar, né? Vou fazer isso aqui primeiro funcionar. Ver se é isso aqui. Eu acho que é essa. Eu copiei errado, né? Acho que quando eu copiei. Vamos ver o que está faltando aqui que eu fiz de errado.
Ah, faltou ponto e vírgula, né? Pronto, vamos ver. Pronto, para de reclamar. Então, isso aqui é o jeito que a gente vai ter que conectar. Quando eu vou conectar o PHP ao banco de dados, eu tenho que informar para ele qual que é o endereço, certo, que eu vou conectar, qual que é o nome do banco, qual que é o usuário e qual que é a senha. Então, eu tenho que passar uma série de informaçõezinhas aqui para ele. Eu vou executar esse código aqui pelo terminal, tá? Vamos ver se vai dar certo. Ele deu um erro aqui, ele falou que não esperava o igual em algum lugar, né? Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Host é igual. Ah, uma coisa importante, tá, pessoal? Eu acabei fazendo desse jeito aqui, que eu estou fazendo agora, já para aparecer erros também, para a gente tentando resolver juntos, tá bom? Então, eu estou tentando ir meio que de cabeça, olhando só o que eu tenho que fazer, a conexão, sem decorar e sem copiar nada. Ou, quer dizer, copiando algumas coisas, obviamente, né? Mas para não perder tanto tempo, mas para a gente poder fazer junto e ver se dá certas coisas, né? Para ver se a gente aprende com os erros também aqui no nosso caso, né? Host é igual o nome do meu localhost, ponto e vírgula, dbname é igual database, user e pass. Isso está certo, né? Vamos ver. Na linha número 2, vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um ls aqui. Opa. ls. Ok. Vou dar um php, espaço, e vou colocar pets, né? Vamos ver se rodar assim. Deu certo. A ferramenta que deu um bug ali, né? A ferramenta que se perdeu. Essa ferramenta, o play aqui, né? Eu executei aqui pelo terminal e não apareceu nenhum erro. Se não aparecer nenhum erro, significa que não tem nada errado, né? A princípio. O que acontece? Quando eu dou um new, ele cria um objeto na memória para poder manter essa conexão. E eu tenho que pegar esse objeto aqui, né? Então, eu vou chamar esse objeto de conexão. Vou tentar manter as coisas em inglês, né? Então, vou chamar aqui de connection, né? Ok, né? Então, esse objeto vai representar uma conexão entre o meu PHP e o banco de dados. Então, agora, eu já tenho aqui uma conexão, que esse cair aqui. O que eu posso fazer aqui? Essa conexão, ela é um objeto. Então, o que eu posso fazer com esse objeto? Eu tenho aqui todas essas opções, ó. Eu posso começar aqui uma transação, eu posso fazer um commit, o próprio connect, posso ver uma exec, enfim, tem um monte de coisas aqui, tem várias proprietary, né? Métodos, né, para a gente poder interagir com o nosso banco de dados. O que a gente vai fazer agora é utilizar, então, alguns métodos para poder, então, a gente conectar ao nosso banco de dados, certo? Deixa eu ver aqui rapidão. Eu vou começar fazendo do jeito certo, né? Eu vou usar um método aqui chamado de prepare. Então, eu vou colocar aqui a minha consulta, certo? Select all from e vou colocar o nome da tabela que eu tenho lá no meu banco de dados. Vamos ver qual que é o nome da tabela. Minha tabela se chama Pets, certo? Então, all from Pets. Ok, ponto e vírgula. Esse prepare, pessoal, é uma consulta preparada. Mesmo que eu não estou colocando aqui agora, eu poderia colocar assim, selecione para mim todos os pets, eu posso colocar aqui um where, por exemplo, certo? Where id é igual a alguma coisa. Esse alguma coisa, ela pode ser substituído por um valor, tipo 1, 2, né? Onde o id é algum número assim. Então, aqui nesse caso, essa consulta aqui é uma consulta preparada, ela já é validada e feito outras coisas, certo? Então, por enquanto, eu vou fazer desse jeito eu mesmo aqui, tá? Usando a consulta preparada mesmo, quando não é necessário, para a gente seguir o padrão de só usar consultas preparadas. Aí, quando eu faço isso aqui, esse cara me retorna, então, essa consulta. Então, eu preparei uma consulta. Essa consulta, ela vem aqui, então, ela vem aqui, ó, consulta. Poderia guardar aqui. E eu posso executar essa consulta aqui, certo? Essa consulta tem um nome especial em inglês, chamado de statement, né? Statement, assim, statement. Mas, né, se você quiser, poderia colocar consulta aqui tranquilamente, certo? Vou deixar em nome em inglês, statement. E agora eu tenho que mandar executar essa consulta. Então, o que eu coloco? Statement, ela é um objeto, e eu coloco aqui para ela ser executada, esse execute aqui. Prontinho. Então, agora, supostamente, é isso aí, certo? Statement execute. Bom, esse statement, que é essa consulta, depois que ela é executada, ela vai guardar algumas informações dentro dela mesma, certo? E a gente pode colocar assim, ó, statement, e eu coloco assim, ó, fetch all. O que é esse fetch all?
Pet, vou até pegar aqui a tradução para nós aprendermos juntos aqui o significado da palavra, tá? Vamos procurar aqui agora. Deixa eu procurar aqui. Ops, procurar aqui o tradutor, certo? Eu vou procurar aqui fetch, essa palavrinha aqui. É o buscar, né? Então pode ser buscar, trazer, tal. Eu tenho fetch e tenho fetch all, né? Que é o buscar tudo. Então aqui no caso eu tenho tanto o método fetch, certo? Quanto o método fetch all, fetch column, fetch object, tem outros fetches aqui, né? O fetch somente, ele busca apenas o primeiro objeto. Então, nesse caso aqui, se no pet eu tiver 10.000 pets, ele busca apenas o primeiro, apenas um. E o fetch all, obviamente, ele vai buscar todos os pets, tá bom? Enfim, então é isso aqui. Aí tem uma outra coisa que eu posso colocar aqui no meu fetch, deixa eu só ter certeza, acho que é assim, ó. Acho que eu posso colocar aqui um parâmetro, PDO, dois pontos. Eu posso colocar aqui, ó, fetch assoc. Esse carinha aqui, ó. Tem outras opções, ó. Fetch class, fetch column, tá? Eu vou colocar o fetch assoc. O que é esse fetch assoc aqui, pessoal? É para que os dados da consulta venham como um array associativo, né? Esse assoc é de associativo. O que é um array associativo? É aquele array do PHP, vou chamar aqui, por exemplo, de pessoa, é aquele array que tem essa carinha aqui, ó, que a chave é um texto, por exemplo, o nome da pessoa, e o valor é o próprio nome da pessoa, por exemplo, Jefferson. A chave vai ser, por exemplo, a idade da pessoa e a minha idade aqui, 36 anos, no dia que eu gravo esse vídeo, né? Então, ele viria como array associativo. É esse tipo de array, cujo índice é uma palavra. Então, eu poderia acessar assim, ó. Se eu quiser mostrar alguma informação dessa lista, eu coloco assim, ó. Print, né? Pessoa. E eu coloco na posição, por exemplo, nome. Beleza? Aí, ele mostraria, então, nesse caso, Jefferson aqui, né? Ok. No caso do banco de dados, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar, então, um array. Quando eu dou um fetch all, ele vai buscar, então, um array de pets, no caso, né? E cada pet vai ser assim, ó. Cada pet vai ter um ID, certo? Vamos ver lá no banco de dados que mais informações que vão ter. Ele vai ter um ID e um nome, ó. São só essas duas informações aqui. Então vai ficar assim. Para o primeiro pet. Ixi, Maria, o que aconteceu agora? Eita. Ai. Para o primeiro pet, ele vai ter o ID e vai ter o nome do pet. Então, o primeiro pet vai ser o ID1, sem aspas, né, que é um número. E o nome do primeiro pet lá, que eu já esqueci também qual que é. Vamos ver. É Rex, né? Ok. Minha nossa. Perdido aqui onde é que tá esses caras. Cada coisa. Vamos ver onde é que tá. Ah, tá. Tá junto agora. Agora já me localizei aqui. Então é Rex. Prontinho. Então, quando eu fizer essa consulta aqui, Pet All, ele vai me trazer vários pets. Então, vai colocar, tipo assim, vários pets assim, né? Digamos, né? Vou chamar aqui de pet 1, pet 2 e tal. Isso aqui tudo vai estar dentro de uma lista, né? Isso aqui vai estar, tipo assim, uma lista chamada de pets, né? Tipo assim, ó. Pets. Vou colocar aqui bonitinho, né? Pets. Ok. Tirar o ponto e vírgula daqui. Aí não tem essas variáveis, na verdade vai ficar assim, né? Aqui tem o pet 1, no caso, vírgula. E aqui vai ter o pet 2. Vamos recortar aqui. Na verdade, também preciso disso aqui. O pet 2 eu nem sei mais quem que é. Vamos ver aqui também. Vamos ver. O pet 2 é a Nessie. Que eu também não sei o que é, né? Então, vamos procurar aqui, ó. Nessie. Beleza? E é o pet 2. Isso aqui eu posso apagar. Ok. 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 Ops. Pronto. Então, quando eu fizer a consulta aqui desse statement, pessoal, esse fetch all, ele vai me retornar um código mais ou menos parecido com isso aqui. Faltou o ponto e vírgula, né? Mais ou menos parecido com isso aqui, certo? Então, isso aqui é uma lista de pets, certo? O que está reclamando aqui? Ah, é que eu não salvei, né? Tem que salvar.
Então, ele tem uma lista de pets e o pets na posição 0, né, vai ficar assim, ó. Vou ter uma lista de pets. Na posição 0, eu vou ter, então, este pet aqui, certo? É o 0. E na posição 1, eu tenho este pet aqui. Na posição 0, eu tenho duas propriedades. Eu tenho aqui o ID, que vai apresentar o valor 1. E tem o ID também, a posição, tem que colocar entre aspas, né, pessoal? Esqueci ali, né? Mas tudo bem. E a posição nome, que vai aparecer o valor de hex, né? Então, se eu executar esse código aqui agora, vamos executar para ver o que vai aparecer. Eu acho que vai aparecer na tela a palavra hex. Eu posso testar pelo terminal, né? Vamos colocar aqui o PHP, pets. Ah, eu não dei o print, né? Então, lógico que não vai aparecer se eu não der o print aqui. Vamos executar novamente, Ctrl L. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o valor do tamanho do meu terminal, né? Se vocês vão enxergar aí. Eu queria aumentar só o terminal, não vai ser possível, né? Deixa eu aumentar aqui 1, 2, 3, depois eu volto. Pronto, ó, apareceu o hex aqui, que é exatamente o que eu estava prevendo aqui, certo? Então, vou dar 1, 2, 3. E também posso fazer isso aí, pessoal, a mesma coisa, pelo meu navegador. Então, eu posso dar um Enter aqui agora, ó. Apareceu o hex também aqui. Ok. Então, deixa eu voltar para cá. Então, nesse caso, eu estou esperando desse statement aqui, né? Esse valor. Então, vamos ver como é que vai ficar. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos criar aqui uma variável que eu vou chamar, então, de results, né? No plural, né? Results, né? Vou colocar o S aqui, ó. Tá vendo? Esse S aqui. Então, é porque eu vou receber mais de um resultado. E vou dar simplesmente aqui um print R, né? Por que eu não posso dar um print, né? Esse print aqui? Porque esse print ele serve para imprimir coisas primitivas, né? Cadeia, né? Que é a string, inteiro, float, etc. Não dá para imprimir, dar um print numa lista. Então, eu tenho que dar um print R. O print R, né, o print OR, ele é um print recursivo. Ele é um print que procura numa pasta e sai procurando que imprimir tudo, né? Então, vai imprimir o results. Ele serve apenas para teste, né? O print R é apenas para... Vou colocar aqui, ó. Print R. Vou colocar nas nossas anotações. Vale a pena, né? Vamos ver aqui anotações. Print R. Imprime tudo, certo? Imprime tudo para imprimir tudo. Listas e objetos para fins de teste. Ok. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, eu vou colocar esse comentário aqui. E ótimo. E agora eu já posso testar. Vamos ver se deu certo, então. Vou dar um F... Eu clicar aqui em dar um F5. Só que isso aqui, acho que eu tinha aberto outra hora, né? Vamos ver de novo aqui. Agora sim. Vou dar um F5. Pronto, né? Ficou meio feioso aqui, eu já vou arrumar, né? Mas eu percebi que os dados vieram do banco de dados, ó. Na posição 0 veio uma lista, na posição 1 veio outra informação. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Eu vou, na hora de imprimir o código, eu vou colocar aqui um print e vou imprimir aqui, entre aspas, uma tag HTML. A tag HTML pré, que é essa tag aqui, ela pré-formata os dados, ela deixa os dados com um aspecto mais bonitinho. Então, uma tag HTML tem que abrir e tem que fechar, né? Então, eu vou abrir e vou fechar ela aqui, ó. Barra pré. Pronto. Então, se eu olhar aqui agora o meu código, vou dar um F5, pronto, ficou bonitinho. Eu vou até fazer uma coisa, eu vou mostrar para vocês. Botão direito, inspecionar. Ó, olha como a tag pré apareceu aqui, ó. Pré, se eu clicar na flechinha, apareceu aquele texto ali, né? Ó, aquele textinho ali, agora ele está pré-formatado. Bom, então aqui agora, olha o que eu tenho. Eu tenho 3 informações no meu banco, não tenho? Rex, Nessie e Phoenix, certo? E se eu olhar aqui agora, ó, Rex, Nessie e Phoenix. Isso aqui, pessoal, é uma grande coisa. Cara, isso aqui é muito legal. Então, olha só. Eu tenho, então, aqui agora os dados que estão lá no banco de dados no meu PHP. Então, esse é o que é mais importante. Eu já consigo pegar uma lista então, dessas informações aqui, certo? Esses dados estão lá no banco de dados, estão no formato de tabela.
E aqui no meu PHP, eles estão no formato de lista, né? De array, no caso, né? Um array associativo. Então, aqui eu tenho isso aqui é um array, na posição 0 eu tenho um outro array com duas informações, né? O que é o array, pessoal? O array é uma lista. Então, eu tenho uma lista de informações e cada informação tem uma lista de propriedades. Então, por exemplo, tem uma lista de animais e cada animal tem uma lista de informações, certo? Então, eu tenho uma lista de listas, né? Isso aqui é uma... O pessoal chama isso aqui de matriz, né? Então, uma matriz é uma lista de listas. Perfeito. Só que, nesse caso, bom, vamos lá. Vamos resumir aqui, então. Então, eu já consigo agora listar as informações. Qual que é o problema aqui agora, pessoal? Vamos supor, então, que eu quisesse aqui agora, por exemplo, é, cadastrar agora um pet novo, né? Queria cadastrar um pet novo aqui. Só que tem um problema. Na hora que eu quiser cadastrar, eu não quero cadastrar esse pet a todo momento. Eu quero cadastrar esse pet quando alguma coisa acontecer. Por exemplo, quando o usuário apertar num botão, né? Por exemplo, ou quando ele preencher um formulário e clicar em enviar, ou coisa do tipo. Eu não quero que ele entre na página e já carregue um pet. Então, como é que a gente poderia fazer isso aí, né? A gente teria que testar, verificar alguma coisa do usuário. O que eu vou fazer aqui, então, a princípio, é o seguinte, ó. Eu vou criar aqui agora um novo arquivo, certo? Eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado de insert, pets, vou chamar de novo aqui pets, né? Sempre nome aqui, né? Insert.php. Pets insert.php, certo? Vou abrir aqui minha tag PHP. E para eu poder inserir um novo pet, pessoal, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me conectar, certo? Então, a primeira coisa que eu faço aqui quando eu vou fazer aqui uma consulta, alguma coisa do tipo, é eu me conectar ao banco, né? Eu vou inserir alguma coisa no banco, vou interagir com o banco, então eu vou me conectar. Eu já fiz isso aqui, eu vou copiar, tá? Então eu vou copiar toda essa parte aqui agora, Ctrl C, tudo isso aqui, certo? Toda essa parte aqui, Ctrl C, Ctrl V, beleza. Vamos dar um tab aqui para ficar bonito. E aqui eu vou colocar a consulta. Lá no meu Obsidian, né, eu já coloquei lá a consulta do banco, né, que era essa consulta aqui. A gente já viu que deu certo, né? Copiar aqui, ok. E vou colar aqui, né? A minha consulta. Ok. Vou mudar o nome aqui ao invés de Rex. Eu vou chamar aqui de Fluffy. Fluffy. Pronto. Ok. Então agora isso significa que toda vez que eu executar esse meu código, ele vai ter que inserir então um novo usuário no banco de dados. Um novo usuário, não, desculpa. Um novo pet no meu banco de dados, né? Beleza? Vamos lá então. Vou voltar aqui para o meu navegador. Deixa eu ver se eu. Será que eu já não tenho o navegador aberto aqui? Tá aqui no mesmo lugar. Pronto, agora sim. Eu vou vir aqui na minha tabela de pets. Tem dois arquivos aqui agora, que é o pet, que é o que lista, e o pet insert, que é o que a gente acabou de criar. Vou dar um clique aqui. Nada aconteceu, né? É uma coisa boa, porque se nenhum erro aparece, então significa que deu certo, né? Aparentemente. Ok? Vou voltar aqui, então. Vou dar um F5 novamente e vou clicar no Pets. Vamos ver? Opa, já deu boas, ó. O Fluffy já foi inserido aqui, certo? Então, isso aqui já é um bom sinal, pessoal. Nós já conseguimos, então, agora cadastrar um usuário no banco de dados. Um usuário, não, desculpa. Um pet no banco de dados, né? Ok. Só que esse jeito que a gente fez não tá legal, né? Primeiro, porque eu inseri um valor direto aqui, tá? Isso serve também para mostrar para vocês, pessoal, que para inserir o banco de dados não precisa de formulário, nada. Para o PHP, meio que não importa de onde esse dado vem, certo? Se esse dado tá fixo, se esse dado vem de uma variável, quer ver? Eu vou criar uma variável aqui, né? Vou criar uma variável aqui, vou chamar de pet. E vou colocar outro nome nesse pet aqui. Vou chamar ele aqui agora de Drupi, né? Desse jeito aqui.
drup, assim. E ponto e vírgula, né? Eu tô desacostumado a usar o nome drup ali. Copiei aqui o pet e agora eu vou trocar isso aqui. Eu acho que eu posso pôr o drup aqui direto. Pet assim, será? Vou testar. Beleza? Se não der, a gente arruma então, né? Vamos testar de novo aqui então. Vamos testar de novo aqui, beleza? Vou voltar para cá. F5. Vou clicar em Pets Insert. Nada aconteceu, né? Eu poderia colocar uma mensagem, né? Pet cadastrado, né? Vou fazer isso. Eu vou colocar aqui então assim, print. Vou colocar assim, pet cadastrado com sucesso. Ponto e vírgula. Ok. E vou testar de volta, né? Professor, vai ficar 2 vezes o drup, né? Não tem problema, né? Eu vou lidar com essa questão aí, né? Pet, ótimo, né? Perfeito, cadastrou. E se eu vier agora em pets, apareceu aqui o drup e o drup, né? Então, nesse caso, pessoal, já deu boa também, né? Então, a gente já tem aqui um código PHP. É só chamar o código certo, né? Chama o arquivo certo, que ele já faz a operação. Agora, a gente vai discutir um detalhe, né? Então, deixa eu só voltar aqui para o meu Obsidian e ver uma coisinha aqui, ó. No meu Obsidian, então, nós falamos sobre aplicações web e nós vimos o primeiro exemplo, que foi aquele Olá Mundo, né? Nós também falamos o que é cliente-servidor e nós acabamos também de chamar um arquivo, né? Para chamar um arquivo, basta colocar o caminho desse arquivo e o seu nome. Por exemplo, a gente chamou aqui, né? O caminho do arquivo foi projeto pets e pets.php, né? O nome aqui do meu arquivo, por exemplo, certo? Então é assim que a gente chama um arquivo, né? Não tem mistério não. E aí o PHP, o nosso servidor, trata de executar aquele código lá com o PHP, né? Ele executa lá todo aquele algoritmo, certo? A gente executou uma lógica qualquer, nós nos conectamos com um banco de dados. Agora, qual que é o problema, pessoal? O primeiro problema que eu noto é o seguinte, ó, vamos voltar para o nosso código aqui. Eu tenho aqui diversas vezes o meu código se repetindo, né? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, para conectar o banco de dados, ela está idêntica a essa parte aqui, ó, de conexão com o banco de dados. Então, no código, quando a gente cria uma aplicação completa, é uma coisa indesejada a gente ter esse código se repetindo, certo? Supondo que esse código precise ser atualizado, que o nome do banco tenha que ser atualizado e tal, a gente teria que sair por aí procurando, né, onde estão essas informações para a gente poder substituir e tudo mais, certo? Sem contar que fica código repetido, tá? Ocupando espaço desnecessariamente, deixando complexo desnecessariamente e tal. E aí uma coisa que eu posso afirmar é que, assim, como boa prática, repetir código não vai fazer com que o teu projeto cresça saudável, certo? Então nós temos que fazer o seguinte agora. A gente tem que dar um jeito de conseguir reutilizar esse código, certo? Quando a gente fala de dar um jeito de reutilizar, a forma mais fácil de fazer isso é por meio de uma função, certo? É criando uma função. Como nós estamos fazendo um sistema orientado a objeto, nós vamos criar um tipo de função especial que é chamado de método, beleza? Então eu vou criar agora um método. O que é um método, pessoal? É uma função, né? Só que por que é um método? Porque é um método que a gente usa, é um método pelo qual a gente vai fazer alguma coisa. Nesse caso, é um método pelo qual a gente vai se conectar ao banco de dados. O método pelo qual a gente vai cadastrar alguma coisa no banco e etc. Certo? Então, eu vou criar aqui agora, no nosso projetinho, uma coisa um pouco diferente. Vou começar a organizar meu projeto aqui agora de algum jeito, tá? Eu sinto que eu preciso organizar meu projeto agora. Porque, olha só, por enquanto, eu vou ter que criar um arquivo. Não é assim que a gente vai deixar, tá? Mas, por enquanto, a gente tá fazendo passinho de bebê. E a gente já percebeu o primeiro BO, né? Que é as coisas estão se repetindo. Então, eu vou organizar meu projeto da seguinte forma. Vou criar uma pastinha aqui chamada app, certo? E vou me assegurar de colocar esses dois arquivos aqui dentro. Pronto. Então agora ficou assim. App, esses caras aqui dentro. Deixa eu ver se deu certo.
Tá, todo mundo está aqui dentro. Claro que agora a minha aplicação ela vai quebrar, né? Ela vai parar de funcionar. O que é esse cara aqui? Sei lá. Esse cara aqui é a nossa aplicação. Se eu dar um Enter aqui agora, parou de funcionar porque agora os caminhos mudaram, né? Agora, se eu vier aqui, eu dou um F5. Vou ter que voltar para o projeto Pets. Deixa eu ver aqui. Projeto Pets. Enter. Ótimo, agora tem uma pasta app, né? Essa pasta quebrou minha aplicação. Vou dar um Pets novamente, tudo funcionando. Só que agora ficou um app aqui no meio, né? Então não pode esquecer de considerar esse app, que é o caminho das pastas. Então o PHP, ele considera o caminho das pastas para a gente acessar. Tem como mudar isso? Tipo, tem alguns sites que, tipo, as pastas têm um caminho complexo, bem grandão. Só que a gente não coloca o caminho, todos os caminhos, né? Tipo, todas as pastas. A gente coloca um caminho mais curto, tipo, meu site.com/notícias. Esse é o caminho lógico, né? De alguma maneira o servidor é configurado para atender para a pessoa digitar uma rota e ele chamar outras pastas, tá? A gente pode fazer isso, mas não é assim que o professor Daniel fez, então eu vou seguir com a ideia do professor Daniel, né? No futuro a gente pode discutir. Bom, e dentro desse app aqui, eu vou criar uma nova pasta aqui agora, que eu vou chamar então de Connection. Beleza. E nessa pasta Connection, eu vou criar um novo arquivo aqui chamado de letras maiúsculas, connection.php. Então, beleza. Vou criar aqui meu código PHP, ok, e vou criar aqui, ó, class connection, abre e fecha aqui. Pronto. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Criei uma classe, certo? Qual que é o meu intuito de usar essa classe? Reaproveitar esse código de conexão. Então, eu quero reaproveitar, eu quero reutilizar a conexão sempre que eu precisar. Beleza? Esse que é o objetivo da classe, tá? Quer dizer, um dos objetivos da classe, né? Que é o reaproveitamento de código e tal, e a representação de dados, né? Então, é isso também que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou criar aqui agora um método, né? Então, public function, vou chamar assim de get. Eu não lembro agora como é que o professor Daniel colocou. Ele chamou, acho que. Eu não lembro agora, né? Mas vamos lá. Vou colocar aqui get connection, que é o nome bem padronizado, né? Get connection. Então, eu tenho essa classe e agora tem esse método aqui. O que eu vou fazer? Eu vou recortar, então, esse código todo aqui, ó. Que é essa parte aqui da conexão. Vou recortar. E vou colar aqui na minha conexão. Beleza? Vou ter que... Ops, o que eu fiz de errado? Não posso apertar o Enter. Ok. Vou também fazer uma outra coisinha aqui, ó. Aqui numa classe, pessoal, a gente poderia fazer assim, não está errado, certo? Mas eu vou fazer do jeito certo. O jeito certo de fazer isso aqui é criando assim, ó. Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui. Const int. Isso aqui dá para fazer isso? Não. Teste. Vamos ver. Tá, dá sim. Só um pouquinho. Eu vou fazer um teste aqui rápido. Não faz sentido também criar uma constante, né? Aqui, na verdade, não pode ser uma constante, tem que ser um método normal, né? Eu vou ver se tem como declarar um tipo. É possível, né? Vamos fazer aqui. Ó. Então vai ficar assim. Vou colocar aqui o modificador tipo, public int, public string, né? No caso. String. E vou criar aqui, então. Teria que ser sim uma constante, né? Aqui, agora que eu me toquei de novo, né? Tô refletindo aqui enquanto falo, né? Só que eu acho que a gente só pode colocar const database. Vamos colocar assim. E vamos colocar aqui esse nome. Vamos ver se vai dar certo. Copiar isso aqui.
Agora deu certo, aham. Fechou. Então, beleza. Então, é isso aqui que eu vou ter que fazer. Será que eu coloco o tipo também? Vamos ver se deu certo. Const string. Vamos ver. Ah, deu certo. Legal. Então, PHP deixou eu fazer isso aqui, né? Copiar 3 vezes aqui, que eu vou precisar de 3 informações, né? Vou precisar aqui do user, beleza? E vou precisar aqui do pass, ok? O user é root e o pass é banco de dados. Perfeito. Bom, vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma discussãozinha rápida aqui. Por que eu mudei isso se estava funcionando de outro jeito, né? Já não estava bom, estava funcionando ok? Porque é o jeito melhor, né? Tipo assim, mais adequado, mais dentro do padrão. Ah, pensa só, eu sempre dou um exemplo bem tosco, né? Mas faz sentido, assim. A gente pode entrar dentro de um lugar, eu posso entrar dentro de casa pela janela, normal, né? Então é possível entrar de casa pela janela. Mas o mais comum é a gente entrar pela porta, né? É uma convenção, uma boa prática, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu posso fazer daquele jeito, estava funcionando, né? Mas tem tudo que funciona do jeito mais adequado. O que eu estou fazendo aqui? Ao invés de declarar as variáveis daquele jeitão que eu estava aqui antes, né? Digamos, dentro do método, eu criei elas aqui como atributos da classe. São atributos constantes, ou seja, depois que o código estiver sendo executado, o nome do banco não muda. É só enquanto o programa estiver parado e o programador estiver mexendo, ele pode vir aqui alterar. O servidor está rodando lá e tal, esses valores aqui não podem ser mudados. Opa, aqui alguma coisa aconteceu, né? É banco de dados, né? Agora sim. Enfim. Aí eu coloquei aqui como string, né? Porque esses caras são do tipo string, né? Não são inteiros e tal. Tudo isso aqui é opcional, né? Mas eu prefiro colocar. E agora, como é que a gente faz para usar esse cara aqui? Nós colocamos da seguinte forma. Eu tenho que colocar um nome, então, aqui do... Vou tirar esse carinha aqui, né? Eu tenho que colocar aqui, então, agora o nome da minha classe, certo? Que é connection. Dois pontos e aquele carinha lá. Opa, esse nome aqui. Beleza? Eu não sei se vai dar certo isso aqui. Se não der, eu arrumo, tá? Acho que talvez até se eu colocar aqui uma resolução de visibilidade, ó, desse jeitão aqui, capaz de funcionar. Vou colocar então aqui o nome da minha classe, que é a connection. Dois pontos. Dois pontos. E o user. Ok. E connection. Dois pontos e pass. Beleza? Eu tenho que colocar assim, connection, dois pontos, porque ele é uma constante. Ou seja, essa variável, né, esse atributo, é um atributo da classe. A gente tem que colocar desse jeito aqui. Se não fosse constante, eu teria que usar o this, né? Vocês já devem ter visto aí, né? Ok. Não sei se isso está certo totalmente, a gente vai testar agora, tá? Apareceu uma coisa maluca ali, eu já apaguei. Então, agora vamos lá. Como é que eu vou fazer então para listar nossos pets de volta? Se eu testar agora, pessoal, vamos ver lá de novo agora, ele vai ter quebrado o nosso código, certo? Então agora ele quebrou. Uma coisa importante, ó. Aqui tem um erro 500, né? Toda vez que tiver um erro 500, é um erro no nosso código, certo? Até eu aconselho vocês olharem aqui, ó. Tem um site que é assim, ó, http status cat, que é de gato, né? Então, para uma coisa fácil de lembrar, né? Vamos ver aqui o 500, ó. Vou pegar aqui o 500. Minha nossa. Aqui, ó. Um erro no servidor, ó. É que um gato entrou e destruiu o servidor. Significa que tem um problema no código, certo? Então, é o código que está com algum problema. Internal server error, né? Um erro interno do servidor. Então, ele até coloca aqui, ó, é um código meio genérico, mas normalmente está associado a um problema no código. Então, nesse caso aqui, significa que eu fiz alguma coisa, certo? No código que ele está funcionando. E eu já sei o que que é. Só que aqui não aparece, né? Aqui aparece só assim, esse erro e não fala muita coisa. Às vezes, até se a gente testar aqui pelo terminal, é melhor. Ó. Se eu testar por aqui, ó, ele fala que ele não conseguiu abrir o... Opa! Ah, tá. Que agora não pode mais abrir o arquivo pets, né? Então, tem que ser PHP, agora é app/pets, né? Ó, ele falou... Opa! Ah, tá. Pets.php. Pronto. Agora, olha só. Não sei se vai dar para enxergar, mas apareceu assim. Undefined Variable Connection e tal, né?
Então, eu vou verificar algumas coisas aqui que não deu certo porque não tem mais a variável connection. Só que aqui apareceu o erro, né? Depois a gente vai ver como é que faz para aparecer todos os erros no PHP, né? O professor Daniel também fez lá para aparecer. Mas a princípio eu tenho que fazer o seguinte: a minha conexão está nesse arquivo aqui, ó, certo? Nesse arquivo aqui. Então, primeiramente, eu tenho que importar esse arquivo. Para importar um arquivo, eu vou dar um require once, né? O require eu estou requerindo aquele arquivo. Once é para requerer apenas uma vez. Eu posso requerer um arquivo sem querer mais de uma vez, ele vai ficar duplicado. Então, o que eu estou dizendo aqui, esse require once, é tipo assim, faça a requisição desse arquivo, né? Inclua esse arquivo para mim. E se ele já tivesse sido incluído em algum outro momento, você pode desconsiderar, ele inclui apenas uma vez. E aí eu vou colocar aqui o caminho desse require once, né? O caminho desse cara vai ser o seguinte, é o caminho completo de onde está esse meu arquivo. Eu posso colocar o caminho relativo ou absoluto. O que é o caminho absoluto? É o caminho, por exemplo, no caso do Linux, é o barra home, aliás, né, barra var, barra www, barra html, barra projeto pets, barra pp, barra connection.php. Seria esse caminhozão aí, que é super esquisito de colocar. No Windows seria assim, ó, c, dois pontos, champ, barra htdocs, barra project, um nome compridaço e tal. Uma outra forma que eu tenho para fazer é o caminho relativo. Por exemplo, eu estou fora da pasta connection. Então, o que eu tenho que dizer? Eu simplesmente coloco assim, ó, a partir da pasta onde eu estou, entra na pasta connection, depois pega o arquivo connection.php. Esse ponto barra, ele indica assim, a partir de onde eu estou. Só que isso, pessoal, começa a gerar confusões. Por quê? Se eu incluir esse arquivo aqui, esse arquivo vai estar sendo incluído em outro arquivo. E aí, quando um arquivo inclui um arquivo que inclui alguém, esses caminhos relativos eles se perdem, tá? Então, eles tendem a dar problema. Então, o caminho relativo é ruim quando eu tenho arquivos que incluem outros arquivos. Por exemplo, se aqui dentro do connection tivesse um require, por exemplo, não tem, né? Mas supondo que tivesse. O patches inclui o connection e o connection inclui outro cara. Isso tenderia a dar problema, porque a referência de onde eu estou, ela seria quebrada. Então, nós temos dois problemas. Colocar o caminho completo é muito difícil, é muito longo também. E colocar o caminho relativo pode dar problema. O que o PHP fez foi falar assim, olha, cara, eu posso te dar o caminho, aquele caminho longo completo, sem você ter que digitar tudo, que é esse caminho aqui, ó, underline, underline, dir, underline, underline, que é o caminho desse arquivo atual, certo? Que é o caminho desse arquivo atual aqui. Então, eu falo, ó, a partir do caminho ideal desse arquivo, certo? A partir desse lugar aqui onde eu estou, você entra nessa pasta connection. É diferente de colocar o ponto, tá? Porque o ponto é uma... Só que esse carinha aqui é o caminho completo. A gente pode até fazer um teste, quer ver? Ó? Se eu dar aqui um print nele, quer ver? Para ele dar o print e não executar as outras coisas, pessoal, eu vou dar um die aqui, né? Vocês já sabem o que é o die aqui, é um morra, né? Esse morra é porque se eu testar daqui para baixo, ele vai dar um erro que essa variável connection não existe, que é o mesmo erro que estava dando aqui. Então, eu vou dar um F5 aqui agora, e ele mostrou o caminho completo, ó, barra var, barra www e tal, mesmo sem eu ter colocado. Por quê? Porque quem coloca esse caminho para mim é o dir, tudo bem? Então, é uma sacada bem importante. Uma outra coisa importante é que o dir, ele acaba sem a barra. Ó. Deixa eu apagar aqui também para vocês, vou atualizar aqui. Ó, o dir acaba na pasta app, que é a pasta onde meu arquivo está, como eu comentei, certo? Então, se eu quiser colocar um arquivo ou uma pasta depois, eu tenho que lembrar de colocar a barra. Essa barra aqui é essencial. Se eu não colocar a barra, olha que BO que vai dar. Quer ver? Ó? Vai ficar ó, app connection, ó, tudo junto aqui. Tá vendo? Então, vou colocar a barrinha aqui. Ótimo. Então, eu já incluí a minha conexão. E agora basta fazer o quê? Eu posso criar aqui uma variável chamada de connection, que recebe new connection. Ok. E agora eu vou dizer que a minha variável connection recebe
connection, flechinha, get connection. Pronto. Então, essa função get connection, ela tá faltando uma coisa aqui, né? Eu fiz aqui a conexão e eu tenho que retornar ela, né? Ao invés de guardar ela aqui numa variável, eu vou dar um return aqui, né? Eu até posso fazer o seguinte, o return new PDO, né? Ele vai retornar essa conexão. Eu posso colocar aqui dois pontos e posso, dois pontos. Eu posso colocar, não, acho que é dois pontos só. Eu coloco aqui connection, desse jeitão aqui, ó. Eu acho que, deixa eu ver aqui, return new. Acho que é PDO. Vamos ver aqui, PDO. Pronto. Tá. Isso aqui é só para dizer o tipo do retorno. Eu estou falando para o meu PHP que ele retorna um PDO, né? Um tipo de conexão usando PDO. Não faz diferença nenhuma, mas se eu passar o mouse aqui em cima agora, ele fala, ó, ele retorna um PDO. Né? É só para ter uma informaçãozinha a mais. Eu vou mudar também o nome desse negócio aqui, dessa classe connection. Eu vou chamar aqui, ao invés de connection somente, eu vou mudar o nome aqui também. Não, vou deixar igual para ficar igual do professor Daniel. Desculpa, esquece que eu falei. Então aqui tá bom. Vou mudar aqui um F5. Eu ia mudar o nome para um nome nada a ver, né? Um nome diferente. A gente fugiria do nosso padrão do nosso projeto. Então, aqui é porque o que aconteceu aqui? O nome connection ele é bom para guardar conexão, não para o nome da classe, né? Aqui eu colocar assim, connection, dá até para colocar assim, ó. Connection Factory. Acho que vai ficar o nome melhor, que é uma fábrica de conexões, né? Essa classe, ela fabrica conexões para nós. Então, agora eu posso dizer que Connection Factory pega uma conexão, aí sim eu guardo numa variável connection e eu faço a conexão. Agora fez mais sentido, né? Vamos dar uma atualizada aqui. Ah, tá. Agora tem que tirar o print e tem que dar um require aqui, né? Um require once, né? Vamos ver. Opa, agora eu não esperava, né? Que agora eu fiz aqui o require. Só que tem que estar entre parênteses, né? Não faz diferença, eu acho, né? Mas eu vou colocar. Vamos ver. Ainda não deu certo. Eu recebi aqui uma nova connection, certo? Peguei aqui o Connection Factory, que retornou para mim essa connection, e fiz a consulta toda aqui. Era para ter funcionado. Bom, só que eu estou dando um erro aqui, eu realmente não sei o que está acontecendo, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar alguns arquivos, deixa eu ver aqui, com o intuito de fazer com que os erros sejam mostrados. Eu copiei lá do projeto de vocês, do professor Daniel. Vim aqui do projeto do Daniel, e olhei aqui, ó, e vou colocar aqui em cima, ó, esse carinha aqui. A ideia desse cara é mostrar todos os erros quando eles acontecem, ao invés de mostrar só aquele erro 500 aqui, né? Vamos dar um F5. Ó, ele falou o seguinte, tá, ele falou que não conhece o banco de dados Connection Database. Realmente, né? Na nossa conexão, isso aqui não funcionou. Então, eu vou apagar isso aqui, nessas chaves que eu coloquei, que eu achei que resolveria o problema. E eu vou ter que concatenar aqui, né? Vou ter que colocar uma coisinha aqui e vou concatenar. E tirar essa aqui. Então, agora acho que vai dar boas, né? Vamos olhar aqui novamente. E vou atualizar aqui. Pronto. Deu certo aqui, então. Qual que foi o problema? Só para esclarecer, né? Aqui na nossa conexão, vamos voltar como estava. Eu coloquei aqui a connection como se fosse uma variável, ela teria funcionado, né? O PHP interpola, né? Quando interpola, ele interpreta variáveis dentro de texto, né? Dentro de strings, quando as aspas são duplas. Só que esse cara aqui não é uma variável, é uma constante, certo? Ele não soube interpretar. Então, eu tive que concatenar aqui esse pedaço de texto, certo? Mais aqui esse pontinho, né? Que é juntar dois pedaços de variáveis aqui. E tive que tirar as aspas daqui que fazia parte da string anterior, né? Ok. Então, o pontinho aqui no PHP, ele junta dois textos, né? Por exemplo, pega a palavra bom e a palavra dia, fica bom dia, né? Uma coisa assim. Beleza. Então, agora, a gente já tem uma forma de reaproveitar, tá, pessoal? Se você olhar aqui, parece até que ficou mais complicado, né? Eu tenho que fazer o include, criar uma classe e fazer aqui esse get connection, tá? Só que agora, pessoal, assim, se você for pensar numa aplicação grande, em que nós temos, por exemplo, diversas classes que reutilizam uma classe, etc. Por exemplo, no nosso caso da reserva de pets aqui, né? Nós vamos ter a reserva de pets
a reserva, o cadastro de categorias, nós vamos ter o cadastro dos pets, etc. Tudo vai usar a mesma conexão com o banco. Então faz sentido a gente tentar dar de algum jeito de reaproveitar esse código, certo? A gente vai trocar todo esse código aqui, ó, que a gente estava fazendo antes, e mais isso aqui, por duas linhas de código que sempre vão ser idênticas, né? Inclusive, a gente poderia até melhorar isso aqui fazendo uma outra coisinha, mas por enquanto eu vou deixar assim, tá bom? Mas enfim, então a princípio é isso aí que nós temos que fazer, tá bom? Eu vou fazer aqui, vou mudar aqui meu pet insert também. Quase terminando, tá, pessoal? Vou fazer uma partezinha aqui, daí eu já encerro essa nossa primeira parte da nossa aula. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou substituir essa parte aqui. Eu vou copiar esse parte de erros, né? A gente teria que também colocar em todas as páginas, né? Para que se tiver algum erro de programador, a gente faça esse ajuste, né? Mas tudo bem. Eu vou copiar então aqui a parte da conexão e essa parte do require. Vou colocar aqui no insert, vou apagar toda essa parte aqui. Isso aqui tudo eu vou ter que apagar, né? E só essa variável do cachorro ali. Vamos colocar lá para baixo primeiro, né? Selecionar aqui, arrasta para cá. Ok. E essa parte aqui eu vou apagar porque agora a gente não precisa mais. Na verdade, a conexão agora vai ser feita pelo require daquela classe, certo? E eu tenho que fazer então a nova conexão e obter aqui a conexão. Tá? Agora tem a variável conexão e eu posso fazer o que eu quiser com ela, né? Posso executar as operações no banco. Uma coisa importante aqui, pessoal, eu tenho que sempre tomar cuidado. Eu estou numa pasta, na mesma pasta, o pets e o insert estão no mesmo nível. Então, aqui não muda, né, esse cara aqui. Mas se estivesse dentro de uma outra pasta, por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui chamada test, por exemplo, e se o insert estivesse aqui dentro de teste, o que eu teria que fazer? A partir da pasta onde eu estou, eu teria que sair da pasta teste, então barra, sair da pasta teste barra barra, aí eu entro na pasta connection, que entrei aqui na pasta connection, e acesso ao arquivo connection. Então eu teria que ter esse caminho aqui. Tudo bem? Mas eu não estou nesse cara aqui, então eu posso tirar ele da pasta teste, né? Eu criei só para exemplificar, vou apagar a pasta teste. E agora tem que corrigir o caminho, né? Então, eita, esse aqui ficou dentro de onde agora? Agora sim, agora os dois estão no mesmo nível. Então, no meu insert agora, eu tenho que tirar o ponto, porque eles não estão em níveis diferentes, né? Então, ok. Vou fazer um teste de novo, né? Vou entrar aqui no meu app, vou abrir aqui connection não, né? App, e tem que pegar aqui o insert, o pets, insert, .php. É isso o nome? Eu já tô pets-insert.php. Pets-insert.php. Vou ver aqui que eu fiz de errado. Eita! Eu tirei sem querer, tá? Eu tirei sem querer. Vamos lá. Nessa brincadeira aí, eu tirei os arquivos lá da pasta correta, né? Vamos jogar de volta. Aí, agora sim. Então, nessa brincadeira aqui, eu acabei tirando o insert da pasta app, né? Vamos ver agora. Pet cadastrado com sucesso. E se eu listar agora o pets, ótimo. Cadastrou o Drup aqui, o 6, tá? Vamos vir aqui um pets, ótimo. E se eu clicar aqui no pets agora, tem que ter o 7, ótimo. Então, deu certo agora, reaproveitando o código então. Beleza? Agora, só para nós finalizarmos então, pessoal, nós temos um pequeno problema aqui agora. Parte do código era isso, né? Vou fazer algumas reflexões aqui. Se eu olhar aqui no meu código agora, o que eu tenho então, pessoal? Eu tenho aqui para cada funcionalidade que eu for fazer, eu teria que ter um arquivo separado, né? Pela essa lógica que eu estou usando aqui e tal. Isso não seria muito adequado. Sendo bem sincero, assim, seria ruim, né? Porque a gente teria um excesso de arquivos, né? E nós teríamos várias vezes também o código repetido, né? Porque esse código está se repetindo também, né? Então, a gente desnecessariamente, na verdade. Então, eu teria que dar um jeito agora de alguma forma utilizar esse código. Não precisa ser dessa forma.
O que eu poderia fazer agora é tentar concentrar, então, essa lógica, certo? De armazenar ah, as minhas lógicas que eu estou expondo, né? No caso, concorda comigo que essa lógica que cadastra aqui, ela está exposta na internet por meio desse arquivo, o pets.php? Quer dizer, o que lista é o pets.php e o que cadastra é o petsinsert.php. Elas estão expostas na internet, então. Eu teria que pensar numa lógica diferente, tá? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso aí, certo? Existem algumas formas de fazer. A forma que nós vamos utilizar, pessoal, é a forma que a gente chama de. Então, eu comentei aqui alguns problemas de estrutura com vocês, né? Reaproveitamento de código, essa questão de ter que criar um arquivo agora para cada funcionalidade, né? Imagina só, um arquivo para inserir. Eu estou falando só do PET, tá? Cadastrar o PET, um arquivo. Atualizar PET, um arquivo. Abrir um formulário de pets, outro arquivo. Atualizar, já falei. Listar pets. Listar apenas um pet. Detalhes do pet. Tudo isso seria um arquivo. Cara, para cada entidade, né, para o pets, para categorias, para a reserva, você teria tipo um monte de arquivo e isso começaria a dar problema. Então existem formas, as pessoas, conforme foram desenvolvendo software, elas foram percebendo assim, puxa, isso não é um jeito bom. Isso, à medida que o teu programa crescer, isso aí vai começar a dar problema. Então, o que eles propuseram? Né? Falaram, olha, tem gente que está fazendo desse jeito e está dando certo. Então, eles propuseram alguns modelos, tá? Alguns padrões. O nosso objetivo aqui, então, né, é tentar, por exemplo, utilizar um desses padrões. Né? Um padrão arquitetural muito conhecido é o modelo MVC, este carinha aqui. O modelo MVC ele é caracterizado pelas siglas aqui, né? Model, View, deixa eu tirar esse, View e Controller. Né? Vou colocar um tracinho aqui para ficar maravilhoso. E Controller. Model, View e Controller. Então, o Model View Controller são os elementos básicos do modelo MVC, mas não são os únicos. Por exemplo, numa aplicação Model View Controller, você vai ter a gente chama isso aqui de camadas, né? Então, essas que são as camadas básicas do modelo MVC. Nós teríamos outras camadas, por exemplo, a camada de connection, uma camada de utilidades, né, úteis, uma camada de acesso ao banco de dados, né, que o pessoal está chamando de tal, uma camada, por exemplo, de segurança, enfim. Então, existem no projeto MVC diversas camadas. Essas aqui são as camadas principais, beleza? Bom, então no próximo vídeo que eu vou colocar para vocês, eu vou transformar nosso projeto aos poucos num projeto MVC, certo? E aí a gente vai fazer o CRUD dos pets para a gente terminar a primeira parte da nossa aula, fechou? Então, a gente fechou aqui quase 2 horas, né? 1h47. Tá bom já para vocês estudarem aí no conforto do lar, tá bom? Só, por enquanto, então é isso. Muitíssimo obrigado por enquanto. Um grande abraço e até mais. Fazer um Ronaldinho Gaúcho aqui para dar boas positividades para o estudo de vocês aí.